Oi, gente, tudo bem? Nós vamos conversar com a Andréia Cardoso, psicóloga, com uma trajetória bem própria de inquietações e de desejo de construir propostas que geram transformações para a sociedade. Entre as inovações, a Andréia insere a visão de futuro entre os métodos de tratamento das mentes, nestes tempos de mudanças, inquietações e desalento. São novas estratégias para novas eras. Cofundadora da Futuros, empresa de disseminação de conhecimentos, Andréia é consultora especializada em conectar psicólogos com as melhores tecnologias do mercado, impulsionando novos modelos de atuação. Tem como foco a inovação, humanização das tecnologias e construção de futuros melhores. Andréia, obrigado pela sua atenção. Conte pra gente como e quando você começou na psicologia. Como foi sua trajetória profissional? Então, essa é a minha inquietação, né? A minha primeira carreira é dentro da tecnologia, depois eu fiz uma transição para psicologia, então eu vivo esses dois polos dentro de mim, né? A tecnologia e as relações humanas, né? Por assim dizer. E teve vários eventos aí na minha trajetória, na minha carreira de psicóloga, que me despertaram esse interesse por observar esses futuros e entender como o ser humano está inserido nesses futuros, né? Desde o ponto de vista de carreira do psicólogo em si, que eu vou contar mais um pouquinho para você, do ponto de vista das relações virtuais aí, os nossos pacientes, os nossos clientes que chegam aos nossos consultórios com demandas, né, novas, né, do século XXI e que a gente tem que saber mais como vão acontecer e como projetar esse futuro, para onde está indo a nossa sociedade, né? Como também uma preocupação, como todo bom futurista, essa preocupação com o todo, né? Com o ambiente, com o planeta, né? Com a continuidade aí da nossa espécie, por que não dizer assim, né? Então, são todas coisas que reverberaram aqui dentro de mim e me fizeram estudar mais o futurismo, né? Eu tive o prazer de fazer aí o Foresight com a Rosa Alegria, com a Jaqueline, então, e tudo isso me abriu mais ainda os horizontes para entender como a psicologia pode existir nesses diferentes cenários futuros. É um Como que pouco foi a sua disso. trajetória até chegar à psicologia? Você começou em como, quando, o Eu que te primeiro, levou à né, psicologia, em que momento da humanidade a gente estava vivendo? A minha primeira experiência, né, de alguns bons anos aí, foi dentro de instituição financeira, né, trabalhando na área de tecnologia. Sempre trabalhei com projetos de tecnologia. Então, sempre conduzia aí equipes, né, para fazer acontecer, Você prazos, chegou a ter formação cronogramas. em tecnologia? A minha primeira formação é tecnologia. Eu fiz sistemas de informação, né, há uns 20 e poucos anos atrás, né, hoje eu estou com 45, então boa parte da minha carreira foi dentro de grandes corporações aí, vivendo essa parte de projetos de tecnologia, né? Você pegou o começo da internet? Peguei 97, peguei o bug do ano 2000, né? Peguei todas essas viradas de chave aí, muitas migrações de sistema, né? Muitas adaptações. Acho que TI sempre tem muito disso, né? Sou da época do mainframe, para quem é de tecnologia, né? Que os computadores de grande porte, até chegar aí nessa tecnologia atual que a gente vive, né? Que é tão mobile, né? Tão aqui acessível, né? Baixa plataforma mesmo, né? Então eu vim dessa época, sim. E aí, uma fase da minha carreira, né? Eu comecei a me perguntar aí. Acho que todos nós, né, falando um pouco da vida, quando a gente atinge aí já uma maturidade, né, a gente começa a se perguntar, né, qual é o propósito que eu estou aqui, por que que eu estou aqui, o que que eu posso fazer para fazer a diferença no mundo, né, e foram todas perguntas que chegou no momento da minha vida que eu já tinha uma boa estabilidade financeira, uma boa colocação, né, minha filha, toda a minha vida estava ali organizada, mas faltava algo, né? E aí eu via muitos colegas nas relações corporativas
também com um certo sofrimento por essa sobrecarga de trabalho. A gente sabe que burnout não é um assunto novo, né? Agora a gente tem falado muito por causa do home office da pandemia, né? Mas não é um assunto novo. Então, tudo isso foi mexendo comigo, e aí eu fui fazer a minha segunda graduação na psicologia, né? E fui aí estudar, né, como é essa relação do homem com as tecnologias também, Isso né? já foi em que período? Em que momento, aproximadamente? Isso tem uns 8 anos, mais ou menos, atrás, por aí, né? Que eu comecei a buscar um pouco mais esse tema. Sempre tive vontade do cuidado do outro, né? Sempre tive essa questão comigo. E ficou mais forte, né? E me senti. É tão gostoso quando a gente na vida, você que fala muito de profissões, né, Carlos? A gente começa a entender que a gente não precisa se realizar só numa profissão, só num caminho, né? Só numa escolha. E mais do que isso, a gente pode pegar todo esse repertório que está aqui atrás com a gente e juntar, e foi isso que eu fiz. Toda a minha experiência de tecnologia, de projeto, psicologia, inovação, tudo isso a gente juntou para olhar lá para frente para o futuro, né? Então foi isso que eu fiz, estudar psicologia, e aí fiz uma transição de carreira, saí do corporativo, né? Depois de um tempo, e comecei a trabalhar aí com as Aí você desligou pessoas. totalmente da tecnologia. Do corporativo, sim, da tecnologia, não, mas do Ela continua corporativo, na sua sim. alma. A tecnologia continua no seu Sim, espírito. sim, porque aqui na Futuros, na nossa Mas, startup, a gente trabalha bastante com tecnologia também, né? mas oficialmente você tem uma graduação em psicologia, Oficialmente, sou psicóloga, graduada. bacharel em psicologia. Isso, bacharel. Os psicólogos têm um conselho, né? Conselho Regional de Sim. Psicologia, né? Conselho Federal de Psicologia. Então, todos nós temos aí um registro, né? Assim como E os como que foi a médicos. sua evolução? Como é que foi? Você começou trabalhando em consultório? Em que área que você começou a trabalhar? Como é que você já começou a querer misturar tecnologia com É, psicologia? todo psicólogo tem uma sementinha dentro de si de querer fazer atendimento clínico, né? Que é a profissão que todo mundo mais conhece, né? Aquela profissão que a gente atende vocês, né? Trabalha aí as questões emocionais, questões de vida. Então, eu comecei, né, a minha transição ainda no banco e comecei a trabalhar em clínicas à noite, né? Então, fazia, assim, atendimentos, né? De adolescentes, de adultos, com diversas queixas, né? E um deles que me marcou muito foi um atendimento que eu fiz para um adolescente. Foi um dos meus despertares muito fortes. Os adolescentes, o que aconteceu, né? Um adolescente veio para conversar comigo, tinha um estado depressivo, tinha um problema de relacionamento com os pais e era muito fechado. E aí, essa história me tocou bastante, porque eu, como psicóloga, comecei a observar e entender que a única coisa que ele gostava, que ele falava para mim, era do game. Videogame, na verdade, não é videogame mais que a gente fala, né, gente? Porque eles são gamers agora, né? E ele tem um jogo que ele gostava muito, que é o Counter-Strike, que eu não sei se você conhece, é um jogo de tiro, super CS, eles chamam de CS, né? O jogo. E a única coisa que fazia brilhar os olhos desse meu paciente era esse jogo. E aí eu comecei a me perguntar, caramba, né? As novas gerações, a geração Z está aí com essas tecnologias muito enraizadas dentro de si e a gente precisa entender esse fenômeno. E aí eu tinha duas opções, né, Carlos? Ou eu mudava de caminho e ia ia distanciá-lo da tecnologia, com preocupação dele estar com um jogo violento, com dependência, ou eu mergulhava nesse mundo para compreender esse fenômeno, né, da relação virtual com a relação humana. E foi isso que eu fiz, né? Por sorte, então foi aí que eu comecei aí um dos meus despertares para a tecnologia e para a inovação e pensar como é que, até onde a gente vai chegar nesse futuro, né? Esse cenário futuro que a gente vai ter da sociedade com a tecnologia. E eu fui muito feliz com esse paciente, ele se abriu, sentou comigo, mostrou como é que é o jogo, mostrou que há uma comunidade dentro, né? Então, a gente, às vezes, acha que o tecnológico é muito hardware, né? É muito aquela coisa intangível, não afetiva. E é um grande equívoco, porque dentro desses movimentos tecnológicos tem muito de vida, de sentimento, né? E foi assim, meu paciente me ensinou bastante,
né, sobre as amizades virtuais que ele tinha, que ele não tinha no mundo real, sobre a admiração que os outros tinham por ele, porque ele era um líder nato dentro do mundo virtual, um grande jogador, e aqui fora não, as pessoas não reconheciam, e tudo isso eu fui usando, a gente chama técnicas projetivas, entender quem ele estava se projetando nesse mundo, para construir a psicoterapia. Então, foi um dos insights que eu tive aí para olhar aí essa carreira, conectando com a tecnologia e com o futuro. E como que a questão do futuro entrou na sua vida, de fato? Outra coisa que surgiu também, a questão do futuro, né, muito forte, eu também trabalho com orientação profissional e de carreira, né? E quando a gente faz uma avaliação profissional de carreira, a gente tem alguns testes de habilidades, de escolha, de autoconhecimento, né? Até chegar nas escolhas da profissão. E eu comecei a atender, né, os adolescentes, comecei a pensar nas escolhas que eu estava orientando-os a fazer. Porque se eu fosse olhar dali 5 anos, né, e a gente já sabe, muitas profissões estão sendo descontinuadas a cada ano. E eu ali, há uns 3 anos atrás, né, comecei a olhar isso com mais cuidado e comecei a achar que não fazia tanto sentido só mostrar as escolhas de graduação em si. Que essa visão do futuro, ela tem que ser mais ampla que isso, né? Talvez daqui a 5 anos a gente não tenha muitas, né, graduações, não tenha contabilidade, né, como alguns dizem, né? Sejam outras profissões que vão surgir, que ainda não existem. Nossas crianças não sabem o que vão se formar, né? Imagina, nem tem essa ideia. Então, achei que era muito pequeno eu pensar só no presente e, pior que isso, olhar para o retrovisor. Porque quando a gente faz essa orientação, a gente está olhando, olha, essas são as profissões que existem, essas são as faculdades que existem. Então, a gente está olhando para trás, né? Que, aliás, é uma prática comum em todos os projetos que têm como objetivo fazer apresentação sobre profissões, né? Todos estão olhando um pouco para trás ou para o presente, aí, em vez de... Aí chama um engenheiro que está fazendo sucesso, um médico que está fazendo sucesso, desconsiderando que para o sucesso dessas pessoas tem toda uma trajetória, que é do passado, Sim. né? Sim. E a realidade vai ser outra, né? Sim, e eu acho que essa experiência da pandemia, né, nos mostrou, não da forma mais agradável, mas a gente sentiu esse chacoalhão, né, do quanto é importante a gente estar olhando para esse futuro. Então, por mais que, por exemplo, eu atendo, né, dentro dos meus cursos online, dos meus produtos e serviços, eu sou procurada por psicólogas e psicanalistas incríveis, pessoas com 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, e que não conseguiram se adaptar a esse mundo online aqui. Então, eu também vejo esse cenário futuro como uma construção de pontes, né? Eu me sinto, né, uma construtora dessas pontes, né, onde a gente tem pessoas com muita bagagem, muita experiência, né, mas que precisam se conectar com esse novo mundo que a gente está aqui, nós dois, né, esse mundo virtual. Então, por isso que eu acho importante olhar lá para frente, né? E até na orientação profissional, né, de carreira, de escolha de graduação, um foresight, né, um pessoal, né, o personal foresight, uma forma de você olhar a sua vida toda lá para frente faz muito mais sentido. Né? Não é só escolha de uma graduação, é quem eu quero ser no futuro e em que sociedade eu estarei inserido nesse futuro. E aí eu faço as minhas construções no agora, né? Eu antecipo, né, o futuro desde agora. Então foi uma das outras, esse foi um segundo estímulo que eu tive para trabalhar com o futurismo, foi quando eu comecei a pesquisar aí o WorkTech, o relatório de 2050, né? E comecei a me conectar no Cubo, né, do Itaú, comecei a me conectar lá com a Jaqueline, com a Rosa, escutar um pouco dessas visões de profissões do futuro, né, não lineares, né, mas muito pelo contrário, né, integrativas, né, múltiplas, transversais, e isso tudo para mim, né, me fez muito mais sentido. E o que Então que é, foi isso um pouco. o que é o projeto Futuros?
A Futuros é uma startup brasileira que nasceu desse nosso desejo, meu e da minha sócia Denise, de trazer, né, a inovação, a tecnologia e o futurismo para o dia a dia das pessoas, né? Então, o que a gente quer é tornar isso simples, acessível, né? E poder transformar, né, o presente. Então, a Futuros, ela tem vários pilares. Ela tem um pilar, que é o pilar da psicologia, né? Então, eu procuro trazer para os psicólogos esse estímulo de pensar lá na frente, porque eu acho que se a gente começar a participar agora dessas tecnologias, nós que somos aí os profissionais da mente, da ética, né, da humanização, a gente tem que estar junto com o que vai acontecer lá na frente, no futuro, né? Com a inteligência artificial, com a realidade virtual. Então, o pilar da psicologia tem muito essa preocupação de empoderar essa profissão tão humanizada para esse contexto, né, de futuro e digital. Tem um pilar da educação que a gente também ama, nós somos aqui membros do Teach the Future, né, e é o pilar que a gente também acredita em começar a falar de educação e de futuro, né, dentro das escolas, para os adolescentes, para os pais, né, e a Futuros também tem essa preocupação, a gente tem comunidades hoje que a gente troca com professores, né, para poder capacitar esses professores com esse olhar e com esse empoderamento digital, e também tem o pilar corporativo com as empresas, né, a gente também trabalha com consultoria, treinamento e desenvolvimento. Então, a Futuros, ela tem, e sempre humanizando a tecnologia e dando uma visão mais ampla lá para frente. A proposta é de colocar o espírito de futurismo diante dessas pessoas, né? Como é que é a sua avaliação sobre como que está evoluindo essa mentalidade de percepção de futuro? Como é que está esse cenário hoje? Eu vejo, Carlos, isso diferente dependendo do segmento da sociedade, né? Eu acho que a gente tem uma camada aí de profissionais, principalmente do mundo corporativo, que estão muito mais conectados, isso me deixa bem contente. A gente tem muitos colegas aqui em comum, né? Que a gente vê que são pessoas que estão buscando esse novo, estão buscando aí essa visão de futuro. Há um equívoco algumas vezes, né, do futurismo, né, como uma coisa muito mais simplificada, né, que as pessoas estão vivendo, uma coisa assim, um pouquinho mais da ficção, embora exista, e acho que tem que ampliar um pouco isso, né. Mas eu vou ser muito transparente com você. Quando eu criei a Futuros, eu tinha uma vontade interna muito grande de projetar as pessoas para frente. E o que eu entendi é que ainda a maior camada da sociedade ainda não tem muita ideia do que se trata isso e de onde começar, né? Então, nós somos aí, embora há um paradoxo aqui, né? Porque nós somos 200 milhões de brasileiros, um pouco mais, e todo mundo tem celular. Se você for levantar o número de celulares, é o mesmo, ok. Mas nem todo mundo entende o que é a relação com o digital e o que a tecnologia pode nos projetar lá na frente. Então, eu vejo ainda um caminho. Desculpa te interromper, mas eu acho curioso, eu gosto de dizer que desde criancinha as pessoas te perguntam, né, o que você quer ser quando crescer. E aí chega um momento que você faz escolha e ninguém se interessa mais pelo futuro, né? Te pergunta como é que vai ser no futuro, né? Há um abandono do assunto. É verdade. Muito boa a sua observação. Mas e como que a categoria de psicólogos, um dos seus públicos é o dos psicólogos, né? Como é que eles lidam com essa questão do futuro? Como é que eles estão trabalhando? Como é que é o impacto, a sua atividade agora viver um momento de aceleração do uso da terapia online, né? Do teleatendimento. Como é que a categoria, como é que o profissional está se relacionando com a tecnologia? Como é que ele está vendo o futuro?
Eu vejo a psicologia em três verticais, né? Falando do profissional lidando com a tecnologia, o psicólogo. Nós estamos aí num começo, né? A nossa profissão não era uma profissão nem inovadora, nem tecnológica, e nem lá na frente, né? Futurista. O que acontece, vou falar do Brasil, é diferente esse contexto, Europa, Estados Unidos, mas vamos falar um pouquinho do Brasil. Tem universidades incríveis no Brasil que têm trabalhos muito bons, muito bons. Temos pesquisadores ótimos que olham para frente, sim, mas é a minoria da minoria. Pra você ter uma ideia, nós somos em 340 mil psicólogos no Brasil, bastante psicólogo, né? Há um ano atrás, a gente tinha 10% só no online, antes da pandemia. A maioria ainda estava no presencial, né, no atendimento, né, dentro dos seus consultórios, ou até outros contextos, porque psicólogo tem mais de 12 áreas de atuação. A gente vê muita psicologia clínica, mas não. Tem a psicologia dentro das empresas, tem a psicologia dentro da educação, enfim, né? Então, eu vejo assim, esse profissional, ele ainda precisa ser despertado. Por isso que dentro da Futuro eu tenho 3 níveis para lidar com isso, né? Eu tenho um nível de alfabetização digital, que realmente é o início do processo de inclusão, de entender, de mexer, de dominar as tecnologias, né? Eu ainda estou olhando mais o presente, mas pensando no futuro. Por quê? Porque daqui a um ano, se essa pessoa não tiver aqui no digital, ela não vai existir no mercado de trabalho, porque a tendência é cada vez mais, né? Infelizmente, a gente sabe que esse digital vai fazer parte do trabalho de todo mundo. E aí eu tenho um intermediário que eu já conheço as ferramentas online, mas eu não sei interagir. Como é que a gente brinca aqui? Como é que a gente faz uma intervenção? Como é que a gente faz um quiz? Então, tem um monte de ferramentas que eu posso tornar essa interação virtual mais interativa e mais significativa para os dois lados, além da escuta. Mas você concorda que eu tenho que buscar recursos, né, aqui dentro do digital? Se eu tivesse comigo no físico, eu tinha jogo, eu tinha baralho, eu tinha carta, eu tinha 1000 coisas, brinquedo, tinha Lego, tudo que você imaginar a gente usa muito. Mas aqui no digital eu tenho que reaprender. E por último, sim, aí quando o psicólogo está mais preparado, eu tenho um terceiro curso que é o Conectando os Psicólogos com o Futuro. Esse, sim, eu trago aí inovação, tecnologia, visão lá para frente. A gente está projetando alguns alunos para construírem seus consultórios do futuro. Então, a gente tem uma aluna no Rio de Janeiro que está começando a trabalhar, não pensando só agora, mas pensando como é que vai estar o mundo daqui 5 anos, como é que vai estar a demanda com realidade virtual, com biofeedback, com neurofeedback, que equipamentos físicos, né, digitais eu preciso ter, tecnológicos. Então, a gente prepara também, e nas relações, né, porque você concorda que o homem que nós somos hoje, o ser humano que nós somos hoje, não é o mesmo de um ano atrás, né? Então, assim, ou eu, como psicólogo, começo a entender, quando você vier para mim falar que você está com dificuldade na sua profissão, eu começo a entender que você está com dificuldade de se relacionar com a sua família no virtual, ou que você não consegue, o que está a tecnologia impactando na sua vida? Então, isso também diz respeito ao futuro, porque a maioria das pessoas no Brasil, a gente sabe que não tem a possibilidade de uma internet ainda, não tem a possibilidade, né, de estar nesse digital. Então, é um problema que vai além, é social. E eu também trabalho social com esses psicólogos. Eu digo, gente, a gente precisa ajudar as pessoas desde hoje, né, a se prepararem para esse futuro que está vindo aí. Falei bastante, sua vez. Encerrar. Como é que é a sua visão já que você já fez alguns exercícios sobre essa questão dos cenários futuros da psicologia, qual é a sua visão de o que a gente já pode imaginar sobre 2025? Como é que vai ser a rotina do psicólogo? O que vai ter de diferente, além da internet? A escuta terapêutica, desse atendimento online, né? Além do atendimento online, existem algumas tendências, até a Associação Americana, né, de Psicologia, a APA, fala um pouco disso, né? Uma delas, a gente não vai deixar de ter esse contato aqui, né? Então, isso vai existir.
mas teremos outros momentos de encontro através, por exemplo, de aplicativos, né? Então, haverá um crescimento nos aplicativos dentro da área da saúde, né? Lá fora a gente já está nesse boom, aqui dentro, no Brasil, a gente está começando esse processo. Então, eu acredito que o psicólogo daqui 5 anos já vai estar com uma interação aqui, né? Com um aplicativo conectado com seus pacientes vivenciando a psicoterapia, a psicologia também com isso como mediação, não mais só essa videoconferência. Vejo muito dentro do consultório, e isso envolve inteligência artificial, é claro, né? Vejo muito dentro do consultório outras ferramentas, como realidade virtual, lembra que a gente comentou da outra vez, né? Que é a gente ter intervenções psicoterapêuticas usando de ambientes virtuais, né, o que ajuda muito a você trabalhar traumas, memórias, simulações de coisas que você tem medo ou coisas que você quer viver. Então, eu vejo muito o psicólogo do futuro também usando essas ferramentas e cada vez mais estudando o fenômeno do digital, que é a cyberpsicologia. Né, a cyberpsicologia vai trazer para a gente, né, já tem trazido, eu sou uma estudiosa aí, mas isso não está pulverizado ainda, como vai se dar essa relação do uso da tecnologia e do digital, lembrando das duas polaridades. Então, eu vejo um aumento, infelizmente, vamos tentar prevenir isso, mas um aumento do uso excessivo das tecnologias, então, talvez aí casos de dependência tecnológica, né, por não conseguir aí se autorregular. Então, o nosso papel também de educar vai ser bem importante, né, no uso dessas tecnologias, que eu uso a mais, o que eu uso a menos, que horas eu uso, como eu uso, né, então também vejo um pouco dessa demanda. Nossa, tem um mar de coisas, né, que eu acho que o psicólogo em outras áreas, fundamental, o psicólogo não vai trabalhar só na clínica, a gente vai começar a fazer parte dessas construções tecnológicas, né, desses novos lugares aí. Desde meio ambiente também, tá? O psicólogo que vai cuidar do meio ambiente, que vai ser um facilitador, psicólogo que vai cuidar de várias pessoas ao mesmo tempo. Nós vamos trabalhar com um grupo, Carlos, porque as demandas estão crescendo, a ansiedade está crescendo, a depressão está crescendo. Então, é provável que no one-on-one, um com um, talvez a gente não consiga ser tão efetivo. Lá fora, nos Estados Unidos, já estão se criando programas para que a gente, de forma coletiva, crie grupos, né, grupos terapêuticos, e tenha aí acolhimento de mais pessoas na sociedade, né, e eu também vejo psicólogo nesse contexto. Na área da educação, não posso deixar de falar, né, eu acho que eu vejo uma educação transformada, eu acho que os educadores e os psicólogos e todos esses profissionais, né, os estudiosos dessa área vão começar a entender o processo de aprendizado de uma nova forma, né, as metodologias ativas lá na frente, né, as estruturas libertadoras, todas as questões aí de educação muito mais abertas para esse novo, um ser humano mais empoderado, com mais autonomia, né? Então, eu acho que a gente vai ter esses dois polos para trabalhar, né? Vai ter mais demanda, vai ter um pouco, sim, mas também vai ter mais prevenção, vai ter mais preparo, né, para quem está chegando crescer de outra forma. Bom,